Olá, 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 pessoal. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula cataclística, bombástica, explosiva, colapsante. Essa aula que já entrou dando BO. A aula hoje sobre o Arcano 16, ele mesmo, Arcano Maior, Arcano 16, a Torre, a Tower, ou The Tower, ou como eu prefiro chamar em francês, La Maison de Dieu. La Maison de Dieu. Falam comigo, faz quanto mais você abaixar o canto da boca, mais chique fica. La Maison de Dieu. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Wagner Lira, tarólogo, cartomante, professor de tarô, criador do programa Tarólogos do Amanhã e idealizador, né, do workshop do Tarólogo 100% Confiante, que vai rolar do dia 7 ao dia 11 de junho, semana que vem. E hoje nós estamos no finalzinho da segunda semana de aquecimento para ajudar você a ficar ainda mais preparado para encarar aí o nosso workshop. Portanto, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, em que eu vou te contar várias sacadas sobre esse arcano. Esse arcano catabum. Cadê o nosso efeito catabúntico aqui? Cadê? Aê! Olha o efeito. Não tá funcionando nem o efeito catabúntico. Como assim? Agora o raio veio. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, galera. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Quem nunca conversando com seu tarote? Ele tá ao fim de mim? Foi. Ou quem nunca? Ai, vai dar certo a apresentação do meu TCC? Ai, dói. Ai, meu Deus. Eu queria muito saber se eu vou conseguir sair dessa dificuldade. Catabum! Toi! Quem nunca, gente? Quem joga tarô já passou por isso? Quem nunca? Daí aí quem nunca, gente? Quem nunca passou por essa vendo torre? Socorro, gente, me acode porque saiu torre. Essa é uma das cartas que mais dá dor de cabeça pra galera. O pessoal prefere, às vezes, comida com cabelo a ter que encarar uma torre na mesa, né não? A torre é um arcano que dá muito medo nas pessoas, mas isso se deve ao fato de que muitas pessoas também não conseguem ir além do desenho. Assim como a carta que a gente falou ontem, o Arcano 15, o Arcano do Diabo, o tarô, não tem carta errada no tarô, gente. Não tem carta errada. Não tem carta que tá assim, querendo ferrar a gente. Nenhuma carta tá querendo te ferrar no tarô. Nenhuma carta tá querendo ferrar o nosso consulente. As cartas todas apontam para a felicidade. Todas as cartas apontam para o mundo. Todas as cartas apontam para a melhor situação possível. Então, por que é que a gente tem uma torre, né? Por que a gente tem essa torre dentro dos nossos jogos de cartas? Por que isso? Lembra que eu falei ontem que a carta do diabo, ela é uma carta que representa tudo que é aberrante, né? Do mundo hoje que a gente vive. Pois é, a carta da torre, ela é uma carta que vai falar para a gente muito sobre tudo o que acontece, que não é pequeno, pelo contrário, que é rápido, que é grandioso, os fenômenos, os abalos, né, da natureza, os grandes movimentos sísmicos, marítimos, as destruições, tudo isso precisava estar em algum lugar dentro do tarô, né? Então eu quero começar, né, agora que eu tô acalmando aqui, né? A carta da torre, ela tá aí porque ela tem um papel muito importante no tarô. Tudo é importante no tarô. E a carta da torre, ela vem representar esses movimentos rápidos, gigantescos da vida. Vou dar um exemplo que vai ficar claro para muita gente. Torre é o que estamos vivendo. Torre
é o que a gente está vivendo, um planeta inteiro parado em função de uma pandemia, né? Que eu acredito que o nome mais apropriado seja praga, peste, né? Então, olha o que aconteceu no planeta em massa. Isso aí é torre. Mas a vacinação também é uma torre. Então, quando a gente vai se vacinar e a gente vai lá e a gente vê que está tendo um movimento planetário para encontrar a vacina e que pessoas no mundo inteiro estão enfrentando suas filas, aguardando o seu momento, bem, né? Alguns países têm o privilégio de não passar por tanto tempo na espera dessa vacina. Não é o caso. Enfim, mas é um movimento planetário também. É uma torre. Quando a gente olha, por exemplo, mudanças como quando cai o Muro de Berlim, torre. Quando o império perde e outro ganha, torre. Quando um partido sai para outro entrar, torre. Quando um presidente de uma empresa sai para uma nova chapa entrar, torre. Então, a gente convive com torre o tempo todo. Quando você resolve fazer uma reforma na tua casa e você põe abaixo o banheiro para refazer a obra, né, para melhorar ali o banheiro e colocar nova cerâmica, um porcelanato, quando você vai fazer isso, aquele monte de poeira invade a tua casa, torre. Então, tudo isso vem falar pra gente que a torre é um arcano mais comum do que a gente imagina. A torre é um arcano que vem sacudir tudo. Quando você coloca leite, morango e umas folhinhas de manjericão no liquidificador e bate tudo, aquilo é torre. Vocês acharam que eu ia falar uma coisa poética. Mas você está destruindo o morango. Você está liquidando com as folhinhas do manjericão. Inclusive, essa receita é boa, hein? Se você colocar gelo, leite e bater tudo, você está exterminando os cubinhos de gelo. Viu a cena? Viu a cena? Imagina se você fosse o morango. Como você está se sentindo? Imagina se você fosse o manjericão. Como você ia estar se sentindo? No final, só um delicioso smoothie de morango com manjericão. Catabum! Exatamente. Se você fosse um morango, você estaria se sentindo destruída. E se você fosse uma pizza portuguesa? Meus alunos portugueses, eu não sei se vocês conhecem, mas no Brasil existe uma pizza chamada portuguesa. Eu não espero que vocês saibam do que se trata, mas é uma pizza torre. Tem pedaço de presunto, que um dia foi um porco. Tem pedaço de ovo, que um dia foi um útero, para poder gerar um dia um outro pintinho. Tem pedaço de cebola, que um dia foi o bulbo de uma planta. Tem pedaço de tomate, que um dia foi uma fruta redondinha e suculenta. Tem pedaço para todo lado. Tem pedaços, inclusive de azeitona, que um dia foi uma semente. É o próprio arcano 16. Primeira sacada sobre a carta torre. A carta torre, ela é um grande chacoalhão para misturar tudo. É o chacoalhão. Entendeu? Então, quando a gente olha a pizza portuguesa, você está vendo um fenômeno da destruição de vários elementos que formaram um outro. Quando a gente vê os governos, os planos, os objetivos, os relacionamentos também, novas coisas estão vindo. Sabe por quê? Porque a torre é o arcano que está trazendo para a humanidade uma palavra muito, muito, muito importante. E que se não fosse ela, a gente estava ainda na idade da pedra. A carta da torre representa revolução. Torre. Torre é um período e em seguida outro. E em seguida outra coisa, em seguida outra realidade. Acabou aquela. Revolução Francesa foi uma coisa parecida. Revolução Francesa cai, né, as perucas
e chega-se à república, né? Chega-se o olhar democrático ou de igualdade. No Brasil, a gente diz, né, independência, né, de Portugal e seguimos. Para onde é que a gente está até hoje tentando saber? Mas seguimos, entendeu? Então, um período e outro. Então, quando a gente vai olhar a torre, por exemplo, você tá parado numa mesma coisa na sua vida. Ai, eu não aguento esse emprego, não aguento essa situação na vida. Aí vem lá, oi, tá demitido. Ai, a minha vida acabou. 3 meses depois você tá no emprego dos seus sonhos. E aí, né? Enfim, né, gente, eu que sou todo rococolesco, eu adoro. Mas, enfim, o que acontece? A torre, gente, ela não é um arcano ruim. Ela não tá querendo te ferrar. A torre é um arcano que precisa acontecer. Senão as coisas ficariam para sempre iguais, imutáveis, entende? É importante a imutabilidade das coisas. Mas a mutabilidade também é. Tudo é uma polaridade positiva e negativa. Tudo é um yin, tudo é um yang. Nada pode ser eternamente imutável, a não ser os deuses, né? Mas assim, nem isso, nada é para sempre. Quando, por exemplo, a gente vê um planeta, né, que teve água e perdeu a sua atmosfera, gente, Mercúrio, o planeta Mercúrio não tem atmosfera, perdeu. A atmosfera evaporou. É só uma pedrinha de gude ali rodando, uma bolinha de gude, né? É só uma pedrinha, é só uma pedra, não tem nada lá. Dizem que Marte também. Marte teve sua atmosfera. Perdeu a atmosfera. Acabou. Então, aqui a gente vai entender que a torre é movimento natural da vida. Não dá pra gente não gostar desse arcano. Você não tem que gostar ou desgostar dos arcanos, você tem que entender os arcanos. E entender que todos eles representam algo que existe no mundo e fora dele. E vou te dar uma outra sacada. Tudo que acontece nos arcanos maiores acontece aqui, acontece em Marte, acontece em Plutão e acontece em qualquer outro orbe da criação. Os arcanos maiores revelam leis universais. E não estou falando só da Terra. Em todas as dimensões, em todos os recantos do universo, existe criação e destruição. Existe um momento, um abalo e uma nova vida. É graças, por exemplo, à morte das estrelas que os planetas começam a ter matéria. Elas explodem e fecundam no universo inteiro energia, matérias de diferentes, né, átomos e partículas, enfim. E é lindo de ver, né, porque assim, existem alguns metais que existem na Terra, mas que a temperatura para que eles existissem não acontece sobre o planeta. Aconteceu na explosão de uma estrela, a sabe Deus quanto tempo atrás. E aquela destruição trouxe essa vida aqui. Pensa que a torre, né, por exemplo, gente, o World Trade Center, olha, no nosso tempo não existe melhor exemplo para descrever a torre ao vivo. Quando as torres gêmeas caíram, eu olhava e falei assim, gente, isso é a torre, o arcano do tarô ao vivo. Foi absolutamente chocante. E as pessoas literalmente se jogavam das janelas. Por quê? Calor, desespero, angústia, aflição. E aí a gente entende essa carta, né? Porque talvez, gente, talvez os psicólogos, psiquiatras entendam melhor que a gente. Mas eu acredito que o ser humano, numa situação de pânico, numa situação de desespero, né? De risco de vida iminente, acho que a gente perde talvez a lógica, mude alguma coisa, né? Os hormônios, enfim. Porque as pessoas se arremessavam das janelas. E isso nos tempos medievais já acontecia. Ó a torre. Torre! Ela veio aqui pra gente. Então, o World Trade Center é literalmente a torre. Não tem, assim, é aquilo. Então, aquilo mudou quanto o mundo? Entramos depois disso em guerra, né? Tivemos
mudanças em todo o protocolo dos aeroportos. Hoje é muito mais seguro viajar de avião, depois de todo esse processo que a gente teve que testemunhar, que foi terrível, né? Quanto mudaram, né, as configurações geopolíticas do mundo árabe e do próprio Estado americano. E o quanto isso impactou em todos os outros países, né? Tivemos já também o meteoro dos dinossauros, né, que dizimou toda aquela população de répteis gigantes que a gente tinha, e que foi isso que deu força para as espécies de sangue quente, permitindo que hoje mamíferos dominássemos todos as paisagens do planeta. E o mundo mudou. Nós mudamos. Nós não abraçamos mais agora como podíamos abraçar, e talvez a gente não volte por um bom tempo. Talvez o distanciamento social fique por muito mais tempo ainda entre nós. A gente não sabe, mas o mundo mudou. Vocês acham mesmo que as coisas vão diminuir do online? O online vai ficar cada vez mais forte. Nós testemunhamos uma torre, essa da pandemia, da peste, da praga, que foi essa doença horrorosa, mudou o planeta. Já estava em franca mudança, mas acelerou principalmente o digital. E, curiosamente, a gente antigamente, né, quando eu digo antigamente, eu estou falando de 20 anos, nós assistíamos todo mundo os mesmos programas, todo mundo assistia os mesmos canais de comunicação, todo mundo lia o mesmo jornal, a mesma revista. Hoje a gente assiste o que a gente quer, com as pessoas que a gente gosta e que partilham dos mesmos ideais que nós. As pessoas estão o quê? Com o digital, com todas essas mudanças, a gente está cada vez mais próximo do nosso próprio bairro. Então, a pandemia, ela segregou o coletivo e está favorecendo agora o coletivo afim. Então, você segue quem você quer seguir. Dependendo se você segue uma pessoa que o teu grupo que você segue não gosta, você é excluído desse grupo. Então, hoje, o seguir alguém também passou a ter a representação, né, na cabeça das pessoas, de concordância, e não é. Na verdade, o sentido de seguir é saber o que o outro está fazendo, não de concordar com o outro. Como, em geral, a humanidade se expressa de maneira muito, muito superficial nas coisas, segue porque gosta e não segue porque investiga, avalia, vigia, observa, averigua. Se a gente seguisse as pessoas que a gente não gosta, talvez, principalmente, por exemplo, os governantes, talvez eles fizessem um trabalho melhor. Mas a gente só segue quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, a gente nem sabe por onde anda. E aí tá o perigo de outra torre acontecer, né? Não. Quando você vê, já caiu. Então, quero falar para vocês sobre a torre sendo um fenômeno natural, necessário, né? Fundamental para o processo evolutivo, para a mutabilidade das coisas. Então, a vida, ela é uma torre atrás da outra. Vocês acham mesmo, então, que o problema é a carta? Claro que não. O problema não é a carta. Então, primeira sacada, a torre faz parte da vida. Em vários níveis, em vários graus, em vários tempos da nossa história e da história do nosso planeta e da história do universo. A torre é uma obra divina. Beleza? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver os comentários aqui no YouTube, que no Instagram eu tô conseguindo ver, ó. Ai, meu Deus. Olha, vai dando o horário do pose. Eu preciso fazer, né? Olha aí, olha. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Beleza? Olha, vamos lá. É isso, os comentários aqui estão tudo. Então, já melhorou a opinião de vocês sobre esse arcano? Conseguiram localizar? Eu fui hoje, eu comecei pela aplicação da carta e não pelo simbolismo dela, porque eu achei que ficaria mais fácil para vocês começarem a gostar da torre. Vocês conseguem ver isso? Ficou mais fácil de enxergar a torre na vida, gente? Ficou mais fácil de apreender esse sentido? Tá, mas entendeu? Começa beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, esse bug é o ó. Ele acontece a cada 30 minutos. Aí, quando vai dando 30, eu tenho que fazer isso. Muito bem.
Vamos lá. Ó, o pessoal aqui identificando, né? Minha vida é uma torre. Então, já que eu falei um pouco da aplicação da torre, vamos agora entender o simbolismo, tá? A primeira sacada que eu separei para vocês, que eu teria zilhões aqui, mas que eu achei que seria muito a ver com o que a gente já falou. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, que a casa é de Deus, la maison de Dieu, e que a casa de Deus é chamada de torre também, mas se chama casa de Deus. E acredite se quiser, a casa de Deus é a natureza, é o mundo. Quem é que é visitante? Nozes. Já diriam as árvores. Nozes somos os visitantes, mas a casa é de Deus. As pedras, o concreto, o ferro, todo o resto é de Deus. Aí a gente vai lá, lembrando que eu falei para você ontem com a carta do diabo, que, né, ó, aqui ó, torre. Então, lembrando que nós temos aqui, né, um cenário natural e um cenário artificial, uma paisagem cultural, portanto, feita pelo homem. Então, tudo, o ferro, o concreto, tudo isso é matéria-prima dada por Deus ou pelos deuses, né? Se assim preferir. E o homem com o seu potencial, né, tomado de seu corpo animal, que é o que a gente falou ontem, vai lá, modifica e faz o que bem entende. Mas não pertence a ele. Porque quando chega o horário da nossa morte, no dia que a vuvuzela do julgamento toca, a gente é obrigado a sair daqui deixando tudo, inclusive o corpo animal. Então, a gente percebe que a casa... Por que essa casa é chamada de a casa de Deus? Ou a torre? É porque a casa de Deus está querendo dizer o seguinte, quem é o dono de tudo não é o homem, mas os deuses. Eles são os donos. Nós tomamos tudo por empréstimo. Só que o homem faz das suas criações o seu próprio umbigo. Então, é como se a torre representasse o umbigo do homem, o umbigo do mundo, a sua própria vaidade, tudo aquilo que ele vai colocando na sua vida que uma hora termina por aprisioná-lo, ao invés, né, de elevá-lo. Então, por exemplo, você quer fazer um curso, você quer trabalhar, você quer dar atenção para os seus filhos, você quer ter carro do ano, casa do ano, casa própria, você quer ter uma casa também lá na praia, e aí vai chegando o boleto e você tem que se ocupar em manutenção de tudo isso, você tem que fazer um monte de coisa. Então, quanto mais você tem, mais trabalho dá a manter. Então, a segunda sacada de hoje que eu quero te dizer, né, é que a torre, ela representa muito da vaidade do indivíduo, a vaidade humana, a sua superconcentração de densidades, de matérias, que acabam fazendo, né, da tarefa de manter tudo isso impossível. E aí fica tão insustentável que uma hora vai ruir, vai cair. Você não consegue empilhar uma pilha de coisas infinitamente. Por mais alta que seja essa torre, uma hora ela tem um limite, ela chega no limite. Fatalmente, né? E aí ela diz o seguinte, não, agora daqui é só para baixo. E olha que a humanidade conseguiu fazer torres maravilhosas, entendeu? Tem lá o Califa, lá o Burj Khalifa, né? Lá em Dubai. Gente, aquilo ali é maravilhoso. Mas quanto também tem para baixo de infraestrutura ali? Tá entendendo? Então, a gente precisa entender que a torre, ela é vaidade. O raio é que é a misericórdia. O raio é a misericórdia. Então, a torre representa a vaidade. O raio é a bênção. O raio é a misericórdia. O raio é natural. Isso aqui é artificial, entendeu? Isso aqui é morango mesmo. Isso aqui é o morango fake. Só tem cheirinho de chiclete. Então, o raio é a vontade de Deus. E aqui é que eu quero que você entenda. A torre é a vontade de Deus. A torre cair é a vontade divina. A torre ficar em pé que é o pecado. Anotem aí. A torre precisa cair. A torre precisa cair. Essa é a bênção. Esta é a graça. Não é ficar em pé. Percebe? E aí, ó, temos o natural e o artificial.
Natureza versus criação humana. Quem tem mais força? Então, essa carta vai falar disso. Beleza? Outra coisa importante da gente perceber é o seguinte. Essa carta fala de separações. Então, você pode observar que nós temos uma torre retangular, né? Uma torre que é feita no formato cúbico, né? Quadrado. E que a cabeça, né? A ponta, a cúpula dessa torre, que está em formato de coroa, até trouxe uma aqui, e está em formato de coroa, ela é circular. Lembra que quem estava aqui na nossa aula do cubo e a esfera, do quadrado e do círculo? Quadrado masculino, círculo feminino. Nessa nossa carta aqui, a torre, nós temos o masculino na torre e o feminino na coroa. Então, o circular e o quadrado se separam. E também nós temos um masculino e um feminino também se separando. Então, essa carta junta... Aliás, essa carta separa o que estava unido. Essa carta divide. Essa carta segrega. Parte ao meio. E outra coisa que eu quero que você entenda é que isso é necessário. Você não consegue comer um salmão inteiro, mas você consegue comer o sashimi, não é não? Então é importante que as coisas sejam separadas, fatiadas. Um sashimizinho dá na boca. O salmão inteiro não. Então, uma das sacadas da torre é separar para que as coisas deem certo. Separar para que as coisas se reorganizem. Separar para que caiba na mão, para que dê para fazer sem que isso caia, sem que isso fique pesado. A torre Sim, a Grazi aqui, Ruiz. Prof, o aquecimento global e o descongelamento das geleiras é torre? Opa! É uma torre acontecendo em câmera lenta, mas é torre. Uma hora a gente vai ver que já não tem mais jeito. Ferrou tudo. E aí? Vamos para onde? Torre se revelando. Quem tem olhos de ver já está vendo. Então, a torre, ela é uma separação. E aí, vamos agora, teve até uma pergunta aqui que é bem apropriada, né? A diferença entre torre e morte. Gente, quando você... Imagine 2 ovos. Um ovo você cozinhou. O outro ovo você arremessou na parede. Quando você olha para o ovo cozido ainda é ovo inteiro, ok? Mas ele tá o quê? Eternamente diferente, ele não volta mais. O ovo cozido jamais volta a ser um ovo cru. O ovo cozido jamais voltará a ser um ovo cru ou a dar um pintinho, uma ave. Não tem mais jeito, já era. Morreu o ovo. O ovo na parede só está quebrado, mas ele ainda é um ovo cru. Ele está desconfigurado. Ele está quebrado, estraçalhado, mas ele ainda é um ovo cru. Então, torre é aquela modificação estrutural. Morte é aquela transformação, inclusive química, inalterável. Não tem volta. Aqui dá para reconstruir o ovo? Até dá. Mas o ovo todo craquelado, quebrado, né? Enfim, nunca vai mais, não vai mais ser a mesma coisa. Ele está modificado para sempre. Fica claro, gente, agora vocês entenderam o que é uma morte e o que é uma torre? A diferença fica claro, né, com a analogia do ovo, né? A analogia do ovo ajuda muito a gente a entender essa questão, a diferença da morte com a torre. Beleza? Outra coisa que é interessante, gente, sobre... e uma coisa importante. Vamos dar uma volta para trás? O que é uma volta para trás? É 16 menos a roda, né? A gente vai chegar em que carta? Que carta que a gente vai chegar? Que arcano? Se a gente voltar 10 casas, a gente vai para ela. Ó, cadê a minha hashtag namorados? Cadê o pessoal da hashtag namorados? Beijo para todo mundo da hashtag namorado. Se a gente voltar 10 passos para trás, nós vamos cair na carta dos enamorados, que é uma carta que une masculino e feminino,
une opostos, une as coisas para que elas tenham uma nova função. E o tarô, muito sábio, 10 passos depois, separa. Une, separa. Até que a morte os separe, né? Então, assim, até que seja eterno enquanto dure. Então, assim, tudo que pode se unir também pode se separar. A vida é uma questão de polaridades. Tudo que se une pode se separar. Tudo que pode ser agregado pode ser desagregado. União e separação. 2 fenômenos da vida que a gente vê todo dia. Ah, mas separação é ruim? Não. União é bom? Não. Quer ver você se unir ao piolho para ver o que dá? Quer ver você se unir ao formigueiro para ver o que dá? Não é melhor separar você do piolho e separar você do formigueiro? Agora vocês não vão mais achar que separação é só coisa ruim. Tem Gerald que é melhor separar do que unir. Tá entendendo? Tem Gerald que tá melhor longe da gente e a gente também longe dele. Percebe? Então, terceira sacada. Primeira sacada aí já foi, né? Que a torre está em tudo. Que é necessário, que é importante. Segunda sacada. Carta que vai dizer, né, sobre o artificial versus o natural. Que a casa é de Deus. A gente só usa, né, por enquanto, e a gente tem que prestar conta do uso que faz. Terceira sacada, a carta da torre é uma carta de separações, em oposição à carta dos enamorados, que é a carta das uniões. Beleza? Muito bem. Mais uma sacada da torre. Gente, a Golden Dawn associava esta carta aqui a alguém muito, 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 muito famoso. A um planeta muito, 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 muito famoso. De um deus mais famoso ainda. Para Golden, a carta da torre está associada ao planeta Marte. Prof, não entendo nada de astrologia. Vou te explicar. Marte, como o elemento do nosso mapa, que fala dos nossos impulsos, da área da nossa vida em que a gente costuma ter também os nossos embates. Marte, que é aquele deus da guerra, que é onde a gente tem também o nosso tesão, o nosso impulso de fazer as coisas, a nossa maior ou menor vontade de fazer algo da vida. Tudo isso é torre, gente. Então, tudo isso é Marte também. Então, esta carta anuncia batalhas, embates, guerras. Essa carta anuncia lutas. Mas existem revoluções que só se dão após batalhas, lutas, embates. Existem mudanças que só acontecem com muita, muita briga para que aconteça. Senão as forças vigentes, portanto estáticas, muitas vezes manipuladoras, imperam. E é por isso que essa carta vai falar tanto da gente entender a importância da guerra. Gente, a guerra é importante. Não vamos pensar assim, o tarô não pensa assim, guerra é ruim, paz é bom. Tem paz, gente, que é mantida com o suor e a lágrima e o sangue de muita gente. Então, quando a gente tem, né, a luta pela paz real, pela igualdade, essa batalha é uma batalha digna. Esse campo de batalha é para que o bem prevaleça sobre a opressão. Isso também é Marte. Apesar de que Marte, o deus da guerra, ele fazia um fuxiquinho aqui, fazia um fuxiquinho ali, aí ele gostava de ver a guerra acontecendo. Inclusive, você sabia que Marte só deixava de gerar guerras, né, de criar confusões entre as pessoas e os países quando ele estava na cama com Afrodite? Pois é. Afrodite, até falei para vocês esses dias sobre ela, né? Mas Afrodite, ela tinha uma vida amorosa muito ruim, sabe? Ela não era feliz nem deixava muita gente ser também, tá?
Mas assim, ela era casada com o Hefesto era manco, o Hefesto não estava longe de ser um Janequine, tá entendendo? E ela pensava assim, todo dia, olha, eu consigo olhar ela olhando para aquele espelho dela, né? E olha, sou bonita pra caramba. Sou toda gostosa, cara, meu peito é duro, não tenho uma estria. Olha o meu atalaio. E ela era casada com ele, mas sabe por quê? Porque o Hefesto foi bem inteligente, né? Parêntese aqui. Hefesto foi muito inteligente, porque ele fazia as armas dos deuses, né? E aí, ele virou e disse assim, olha, eu não vou mais produzir arma para ninguém, eu não vou mais produzir arma para Deus nenhum, coisa nenhuma, vocês se quiserem, comprem tudo online, porque eu não vou mais fazer arma nenhuma. Os deuses ficaram desesperados, né? Porque o tridente de Poseidon, o raio de Zeus, tudo isso tinha manutenção garantida, né? Tava tudo na garantia do Hefesto. E aí, né, ele falou o seguinte, aí eu falei, não, Hefesto, pelo amor de, não dá. Aí, o que você quer? Quanto você quer de dinheiro para não parar de trabalhar com isso? Aí ele disse assim, aí ele era manco, né, feio, sabia que não tinha muita chance na balada. Aí ele falava assim, não, tá bom, então eu quero casar com a Afrodite. E aí a Afrodite casa com ele, entendeu? A Afrodite casa com ele a contragosto, mas também ela ganha um cinturão, tá? Ele mandou fazer um cinturão de ouro para Afrodite, e esse cinturão concentrava todos os poderes dela. Era um Prada, uma Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, tudo no mesmo cinto. E ainda era rico o cinto, porque aí todo o poder de Vênus ficava concentrado naquele bendito daquele cinto. Mas, enfim. E aí, Marte, entendeu? De vez em quando conseguia, né, uns querequeque com Vênus. E Vênus, quando estava na cama com Marte, era o único momento que ela era feliz. E os deuses faziam vista grossa para ela, com ele, mesmo sabendo que ela era casada. Por quê? Porque quando ele ia para a cama de Vênus, o mundo ficava vivendo um período de paz. Olha que louco! Então, assim, o planeta desfrutava de paz quando Vênus se deitava com Marte. Marte, né? O Ares, o deus da guerra. Então, a gente tem aqui que tudo nessa carta é o quê? É turbulência. É desafio, é suor, é batalha. Quando você tá na sua vida batalhando para construir alguma coisa, se ferrando de verde e amarelo para chegar em algo maior, você está na torre. Você está quebrando um monte de coisa em você para que outra coisa cresça. Isso é torre, essa força de vontade, esse impulso de fazer a coisa ir mais longe na vida. Tá? E aí, gente, outra coisa que tem muito legal aqui também. Então, vamos lá nas suas sacadas. Que a torre faz parte da vida em vários fenômenos. Falei também que nós temos aqui que a torre precisa cair, né? A vontade de Deus é a união do artificial com o natural. Falei sobre o cubo e a esfera, o quadrado e o círculo, que essa carta fala de separação. Falei agora de Marte, né? Que Marte é o deus da guerra e essa carta representa Marte. Beleza. E aí também vou falar para você que uma das associações, né, dessa carta, inclusive até no tarô de Tote, nós temos um grande olho, né? Essa carta também é associada, por exemplo, ao mito do olho de Shiva. E Shiva, né, o deus hindu, Jan, ele tinha um terceiro olho que vivia fechado. E esse olho, quando abria, querido, sai de baixo. Tá entendendo? Quando Shiva resolvia abrir o olho, gente, tudo entrava em destruição, porque Shiva, né, é o senhor da destruição. Então, essa carta é o próprio olho de Shiva, o olho do Deus que começa a destruir. Enquanto um cria, outro mantém, outro tudo destrói. É parte da vida a destruição, entendeu? Então, assim, outro exemplo, né? O tempo tudo destrói, tudo corrói. As roupas, né, de antigamente, a gente às vezes tem roupa de 10 anos que era maravilhosa, 10 anos, você nem lembra mais que tem,
não tá mais nem na tua vida, a roupa tá aí quando tu vai ver, tu fez pano de chão da roupa. Então, assim, naturalmente as coisas vão se destruindo, se desgastando. Por quê? Porque no mito da criação, as coisas se unem, mas elas se unem por um determinado período de tempo. E aí, quando precisa, né, elas se separam. Então, elas se separam, se desagregam. Quando o nosso corpo material começa a entrar em putrefação, é uma torre. Por quê? Porque era a nossa vida que mantinha essa união dos elementos. E uma vez que essa vida não está mais aqui, os nossos elementos voltam o quê? A se separar. Então, é a torre. Entendeu? Isso é muito, muito importante. Por isso, eu quero dizer para você que a torre não é um problema. Ela é um estado. E, em geral, a nossa incapacidade de dar conta do tamanho das coisas. Em geral, a torre, ela marca em sentido negativo, sim, desavenças, períodos de guerra, de batalha. A torre fala no sentido negativo de dificuldades infinitas, extremas. E uma das coisas da torre, gente, se você quiser entender a natureza desse arcano, é você sacar que não dá mais para manter a torre em pé. Não dá mais para manter a torre de pé, gente. A torre vai ruir, a torre vai cair, a torre vai desmoronar, meu amor. E desmoronando, acabou, não tem... Nós somos muito pequenos, nós somos inferiores, nós somos mínimos para manter uma coisa tão grande. A libertação é deixar cair. Então, quando a tua cliente, a tua consulente vira e diz, ai, mas eu não quero deixar ele, ela está debaixo da torre, tentando manter a torre em pé. Só que ela não tem como. Se chegou no grau torre, já não tem mais jeito. O grau torre só corre para não cair na tua cabeça. Só corre para que isso não te destrua junto. Positivo da torre. Batalhe. Não deixe isso barato. Vá em busca dos seus direitos, vá reivindicar seu lugar, vá encontrar sua força, vá brigar, vá lutar, não se deixe... Quem muito abaixa, o fundo aparece. Mostre-se, peite. Torre no positivo, é a carta que diz, vá à guerra, lute. Separe o que tá ruim, imponha-se. Torre no positivo, tá tudo certo, consulente. Você vai ver esse divórcio, essa separação, vão te levar a melhores dias, mesmo que doa hoje. Essa mudança brusca no teu trabalho, também. Porque a torre, ela sempre vai causar estardalhaço. Mas a gente tem que primeiro esperar para que os resultados apareçam. Quando a torre tá acontecendo, a gente não tem uma boa visibilidade. A gente só tem que manter o quê? A faca, né? Olha a faca, a gente só tem que manter a guerra. Não dá ainda para descansar. Você nunca parou para pensar por que depois da torre vem a estrela 17? Se você olhar os vídeos do World Trade Center, logo que depois que a torre rui, que ela vai abaixo, uma nuvem de fumaça se eleva. Densa, escura, né? De concreto e poeira. Aí as pessoas saem correndo. Depois olhem isso no YouTube porque tem. As pessoas saem correndo. E aí aparecem os bombeiros molhando as pessoas. Os bombeiros molham as pessoas e as pessoas fazendo assim no rosto. Naquele dia, quando eu vi esses vídeos, eu entendi a torre. Porque em 2001 não tinha essa coisa do viralizar por celular, mas a gente via, né, nos noticiários. Aquilo é estrela. Aquele momento que depois do desespero você só sabe que você está vivo, você precisa de água. As pessoas ficavam tossindo e aí o bombeiro ficava lavando os olhos. Tu imagina quantas pessoas tiveram problemas oculares porque entrava nelas, né, ali não conseguiam respirar, problemas pulmonares. Então elas ficavam se lavando ali com o bombeiro. Isso é estrela. Por quê? Porque ruiu tudo, estou desorientado, não estou vendo nada e aí vem lá a água da estrela para a gente poder se orientar, ver de novo, respirar. E notem que a estrela está nua, despida. Ela não tem, né? Vou até pedir aqui para a estrela vir. A estrela tá pelada, nua, com a mão no bolso. Porque não sobrou nada. Só sobrou ela mesma. Então, a torre é o grande expurgo do tarô.
A torre é o grande esfacelar do que não prestava, daquilo que não tinha mais razão de ser, de existir, aquilo que estava rígido, que não era flexível, portanto, quebrou-se, portanto, partiu-se, portanto, não precisava mais estar ali. A torre inteira é desnecessária, porque o essencial é o que está na alma, o essencial é o que está no espírito. E aí a gente consegue sair do céu cataclístico para um céu estrelado. Quando você tirar a torre e tirar negativo, não dá mais. Crie o seu plano de saída. Procure o exit, né? O exit. Procure saída da rota de fuga. Não adianta tentar chorar pelo leite derramado. Quando ela vem positiva, let it go. Tá tudo certo. Era o que era para fazer, era o que era para acontecer. Desapegue-se. Brigue, lute, vá ao encontro, também dependendo da situação. Dependendo da pergunta. Mas, para vocês, ficou mais claro? Ficou mais claro, gente? Se você gosta da aula do prof, deixa teu like. Teu like é super importante, é uma energia positiva aqui para o nosso trabalho. Ficou mais claro para você entender a torre? Ficou mais fácil? Vamos para pose. Botox para quê? Se a gente tem esse bug. Botox para quê na vida, gente? Se a gente tem esse bug, né? Não. Ficou mais claro para vocês? Ficou mais fácil de vocês entenderem que esse arcano, ele é parte da vida. Agora eu vou dizer para vocês. Vocês vão fazer um exercício que eu vou passar. Você vai selecionar do seu tarote a carta da torre. E você vai colocar diante de você na sua mesa. E você vai embaralhar teu tarote inteiro, tá? E você vai tirar uma carta perguntando o que na minha vida não faz mais sentido, que eu ainda insisto em manter, mas que eu só preciso desapegar. Encare-se. Faça perguntas que realmente vão impactar a tua vida com o teu tarote. Essa é uma delas. O que você insiste em manter na tua mão, que em realidade te mantém prisioneiro. Não é você que a detém, é ela que te segura, é ela que te aprisiona. Então façam esse exercício. E exatamente, vão-se os anéis, ficam os dedos. Com os dedos tudo se reconstrói. Isso é uma frase perfeita da tarota aqui, né? Como eu chamo carinhosamente da tarote aqui. De entendimento do 16 para o 17. Torre e estrela. Ficou mais claro, gente? Um beijo, galera! Beijo, 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 beijo. Muito obrigado. Beijo, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.